Oi pessoal, eu achei um texto bem interessante aqui, vou ler para vocês, tá? Da Casa de Caridade Gauísa, certo? Ele é um texto compilado de várias fontes da internet e eles publicaram na página. Vem falando o quê? O que é ser médium? Muitas pessoas perguntam o que é ser médium. Mesmo as pessoas que vivenciam os diversos processos mediúnicos têm muita dificuldade de explicar, o que é ser médium. Faltam palavras. Então, vamos começar a explicar o que é ser médium pesquisando o significado da palavra médium. Essa palavra significa o quê? Aquilo que está no meio. Assim, médium é um intermediário, aquele que intermedia a comunicação de um espírito com as demais pessoas. Médiums são pessoas que, segundo a Umbanda, têm a faculdade de se comunicar com entidades desencarnadas ou espíritos, seja pela mecânica da incorporação, acoplamento, pela vidência, pela audiência ou pela psicografia. Todos nós, seres humanos, temos mediunidade em estado latente, que poderá desabrochar ou não. Então, assim, todos somos mais ou menos médiums, no sentido de que somos influenciáveis pelas sugestões alheias, podendo estas influências, partir de espíritos desencarnados, certo? E isto se dá através do quê? Da sintonia mental, de forma espontânea e natural, surgindo na nossa mente como uma ideia, um pressentimento, que também chamamos de intuição. A eclosão da mediunidade não depende da religião, não depende de idade, raça ou sexo. Muitas pessoas não conhecem absolutamente nada sobre o assunto, ficam amedrontadas, outras temem a responsabilidade. Daí vem aquela perguntinha básica, Como saber se sou médium? Como? Existem indícios que caracterizam a presença da mediunidade. São eles: alterações emocionais súbitas, acentuada sensibilidade emotiva, vidências, necessidade compulsiva de escrever ideias que não são suas, calafrios, sentimentos de formigamento nas mãos e na cabeça, mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas e sensações de enfermidades inexistentes. A mediunidade não é uma dádiva estendida a eleitos, tá? E, portanto, ela não deve ser encarada como um privilégio e nem como um fardo. Na verdade, os médiuns são espíritos, de alguma forma, comprometidos com a evolução, Espíritos que se colocaram à disposição de espíritos mais evoluídos para auxiliar na evolução de outros irmãos. Portanto, a mediunidade não deve ser vista ou vivenciada vaidosamente, como um dom ou poder maior concedido ao médium, mas sim como um compromisso e uma oportunidade de resgate e expiação de faltas cometidas antes mesmo da pessoa reencarnar. Também não deve ser encarada como uma doença
ou como forma de ganhar dinheiro, mas como oportunidade valiosa para praticar o bem e a caridade. A mediunidade é uma responsabilidade que deve ser vivenciada como? Com seriedade, amor e disciplina, e assim será sempre fonte de benefício para o médium e para outros. Mas viver isso é uma escolha, ninguém é obrigado, né? O médium deve ter um comportamento moral e profissional dignos, ser honesto e íntegro em suas atitudes, pois, do contrário, acaba atraindo o quê? Acaba atraindo forças negativas. Por isso, a mediunidade é um processo que deve ser encarado de forma séria, seguido por conceitos morais e éticos. A Umbanda crê que o médium tem o compromisso de servir como um instrumento de guias ou entidades espirituais e, para tanto, deve se preparar através do estudo. Tá? Assumindo o compromisso, o médium precisa ter responsabilidade. Não é quando ele quer ou ele pode, é quando ele for necessário. Ter responsabilidade com a casa escolhida, cumprindo as obrigações assumidas com amor e dedicação. Afinal, a Umbanda é caridade e amor. Vamos lá. A mediunidade. Mediunidade, do latim medium, mais idade. É a faculdade que a quase totalidade de pessoas possuem, umas mais, outras menos, e que dota o homem de sensibilidade, permitindo a percepção e interação com o mundo espiritual. Em alguns, essa faculdade é ostensiva e necessita ser disciplinada, educada. Em outros, permanece latente, podendo manifestar-se eventualmente ou não. Tá? Ela não é uma aprovação e muito menos uma punição. É uma bênção concedida ao espírito no momento em que reencarna. Se bem desenvolvida, é um eficiente recurso facultado pela lei divina para resgatar karmas, acelerar a evolução espiritual e também para auxiliar os guias espirituais que acompanham o médium em seu processo evolutivo. A mediunidade não é um fenômeno dos nossos dias atuais, tá? Ela sempre existiu, desde quando existe o homem, pois é através dela que o astral superior pode interferir, ou pôde, na evolução do mundo, orientando, guiando, protegendo e dando inspirações e ensinamentos necessários. Antigamente, a mediunidade não era conhecida e generalizada nos seus aspectos práticos, mas nem por isso deixou de ser admitida, estudada e usada para o bem coletivo. Desde as tribos primitivas, onde a mediunidade era somente exercida pelos pajés iniciados, daí ela passou pela Grécia, Egito, Índia, Pérsia e Roma, onde nas escolas e templos começaram todo um trabalho de preparação e conscientização dessa faculdade. O espírito que vem com o compromisso de desenvolver sua mediunidade na Umbanda, na preparação de sua reencarnação, recebe nos seus chakras um complemento de energia vital eletromagnética. E isso permitirá aos guias atuarem mais intensamente na região dos plexos, facilitando-lhes o domínio do corpo físico dos médiuns, possibilitando-os assumir suas principais características gestuais e de linguagem. A mediunidade se apresenta em alguns aspectos que são mediunidade natural e mediunidade probatória.
A mediunidade natural é aquela em que o espírito do médium já adquiriu suas faculdades maiores e é senhor de uma sensibilidade apurada, porque já está num estado de evolução maior. Mediunidade probatória é aquela que existe devido às dívidas kármicas adquiridas no passado pelo espírito do médium, que trabalhando na seara mediúnica faz com que possa quitar seus débitos. A mediunidade quanto aos graus pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente. Mediunidade consciente ocorre em 70% dos casos e a entidade que quer se comunicar aproxima-se do médium e telepaticamente transmite o conteúdo que quer anunciar. É a que permite uma maior interferência do psiquismo do médium e o mesmo se recorda de tudo o que disse. Mediunidade semi-inconsciente ou incorporação parcial ocorre em 28% dos casos e a entidade que quer se comunicar age sobre o corpo físico do médium, ficando alguns órgãos sob o controle da mesma. Isso acontece sem que haja o afastamento do espírito do médium e sem que ele perca a consciência. Ele fica numa espécie de semitranse e se recorda parcialmente do que disse. Mediunidade inconsciente, incorporação total, ocorre em 2% dos casos, tá? É muito, muito raro. E nesse tipo de mediunidade, o espírito do médium afasta-se temporariamente do corpo físico, ficando ao lado, enquanto a entidade atua diretamente sobre os centros nervosos de controle do corpo do médium, que raramente recorda de algo que disse ou fez. Tá, gente? Essa aqui, a mediunidade total, né, inconsciente, é muito rara. Antigamente ela era mais vista, né? Hoje em dia ela é bem rara. Até porque, segundo a explicação de uma entidade, ela é rara pelo motivo de que o médium tem que estar consciente do que está sendo feito naquele momento ali, né? Algum trabalho, alguma coisa, alguma consulta, para não ocorrer problemas posteriores, tá? Para ele saber se é realmente uma entidade, se é um quiumba, né? Então, hoje em dia é raro essa mediunidade inconsciente, tá? A mediunidade também pode ser classificada quanto aos efeitos que produz: efeitos intelectuais, efeitos sensitivos e efeitos físicos. Efeitos intelectuais: intuição, que seria o pressentimento, né? Psicofonia é a incorporação, psicografia, médiuns escreventes, e desdobramento, o espírito do médium sai do corpo, né? Desdobramento, viagem astral. Efeitos sensitivos: vidência, visualização de coisas e ambientes. Audiência, escuta-se os sons produzidos no ambiente astral. Sensitividade, o médium sente o tipo de vibração existente em um ambiente. E os efeitos físicos são aqueles cujas as ações são dirigidas para um ambiente material e por esse motivo são percebidos pelos médiuns. São sons, luzes, odores, movimento de objetos, curas, materializações e transfigurações. A mediunidade em geral tem eclodido para colaborar na luta contra a carga magnética inferior planetária, para a cooperação espiritual, na redenção dos irmãos desencarnados,
confortando os sofredores, comovendo os obsessores e orientando os irmãos confusos. Desenvolver a mediunidade significa passar por um aprendizado, por uma conscientização para oferecer ao próximo valores úteis e bons. Existem casos em que a mediunidade de incorporação nunca vai se manifestar, porque o médium deverá desenvolver outras formas de mediunidade. Ela é uma atividade psíquica séria e a ela só devem se dedicar pessoas que se disponham a ter conduta religiosa, ou seja, uma moral sadia e de hábitos disciplinados. Nunca desista de desenvolver a sua mediunidade, de cumprir a sua missão, pois ela é simples e gratificante na vida das pessoas que a abraçam como missão de serviço nas legiões de Pai Oxalá. Aqui nós temos um trecho escrito por Fátima Dantas. Ser médium é um privilégio que traz responsabilidades. O médium necessita dar boa condição à incorporação do seu guia através de sua formação moral, de bons pensamentos e boas atividades. A vida nos dá oportunidades diariamente para revelarmos essas condições com os amigos, com os vizinhos, com os familiares e até com os inimigos, pois precisamos contar até 10, antes de respondermos a uma ofensa. Normalmente a gente fala, eu não aturo desaforos, quando deveria ser dado ao desafeto uma palavra boa, um bom pensamento. Isso quase ninguém faz, nem eu, também me coloco aí. Até os animais sentem a energia de um pensamento positivo, pois só o amor é capaz de abrandar as feras. Se não houver no médium esse sentimento de amor universal, nunca será um bom médium. Poderá ser pontual no trabalho, mas é duvidoso dizer que o espírito que dele se aproxima seja um espírito de luz, pois poderá ser um espírito terra-terra igual a ele. Umbanda não é só o trabalho de terreiro, e existe muita coisa que se faz e que só pode ser ensinado aos médiuns que já estejam preparados em condições para receber. Do contrário, seria o mesmo que colocar uma arma nas mãos de quem não sabe manejá-la. Uma entidade não pode transferir seus conhecimentos sem que haja muita segurança. O grande obstáculo à aquisição dessa segurança, do médium, é a vaidade. Grande parcela de médiuns quer ser o quê? Os tais, procurando terreiros onde eles possam aparecer, se destacar e tal. E isso é muito perigoso. O médium precisa ser amparado, orientado e lapidado. Mas como se pode preparar totalmente um médium se eu mesmo não tenho condições morais para tal? É aí que entra a moral, pessoal? É a reforma íntima, Como se pode dar conhecimentos mágicos a um médium que tem ódio no coração, que não conhece o perdão, que não sabe amar? Todos têm o direito de não concordarem com determinados fatos que ocorrem dentro do terreiro. Isso, todo mundo tem o direito. É permitido discordar até do próprio guia-chefe, desde que tenha razão. Na parte material, os médiuns têm o direito e dever de expor os problemas, de dizer honestamente aquilo que não estão gostando e que acha que não está certo. Pois isso é uma crítica honesta, leal e construtiva.
Mas a crítica que se faz nos bastidores, né? Aquele falar por trás do irmão, do dirigente da casa, né? Ou do próprio terreiro, tem o sentido de destruir. Muito mais honesto é falar de frente do que criticar negativamente as ocultas, tá? Quanto à parte espiritual, não se pode aceitar que os médiuns venham a se destruir, que ache que o outro é negativo, que é fraco. A pergunta que fica: isso é amor? Isso é fraternidade? Se quiserem vencer dentro de um grupo mediúnico, é através da união, da fraternidade e do amor. E como diz Pai Joaquim das Almas, né, mentor dessa casa de caridade Gauísa, o amor é o caminho. Espero que tenham gostado.